Evangelho, quinta-feira na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse-lhes: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira na oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 24º capítulo de São Lucas. Jesus entra no lugar onde estão reunidos os discípulos e agora juntamente com os 2 discípulos de Emaús que retornaram, percorrendo um total de quase 12 horas de estrada para poder comunicar aos seus irmãos que tinham encontrado o Senhor. Jesus entra com as portas fechadas, mostra suas mãos, fala com eles, toma algo para comer, manifestando assim diante dos discípulos a grande glória da ressurreição. Jesus ressuscitou, mas não morre mais. A ressurreição é uma condição nova. As marcas da paixão estão presentes, a vida foi retomada, mas não na mesma condição de antes. Ali está aquele que venceu a morte, que triunfou contra a morte. O sofrimento não pode mais constranger o seu coração. A morte não é mais uma ameaça. Sua vida não está mais à mercê do tempo. Eis que está ali aquele que não pode mais morrer, o vivente. E esse testemunho os discípulos vão compreendendo aos poucos, pois trata-se de uma realidade diferente. Jesus mostra que não é um fantasma, como eu acabei de dizer, pede o que comer. As feridas estão ali, mas a sua vida não pode mais ser tirada. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande alegria é a ressurreição, pois é a certeza que a morte não nos fere mais, que a separação não é mais possível. A contingência do tempo e do espaço nos faz deixar para trás, pelo percurso da vida,
pessoas que amamos, seja no constrangimento da morte, seja na contingência da vida. Precisamos nos mudar, a família segue, você se casa, tem que ir trabalhar numa outra cidade. E levamos na memória aqueles que amamos, levamos na memória da nossa história de vida aqueles que conosco construíram juntos um percurso na estrada rumo ao céu. Mas agora, com a ressurreição, não haverá mais dor, não haverá mais separação. O tempo não é mais um limite. O espaço não é mais um limite para nós. Nada de fato nos separará. O Senhor anunciou que seria separado deles. Pedro, inclusive, se agitou por causa disso, vocês lembram? Para onde eu vou? Vocês não podem me seguir agora, mas eu voltarei. Agora, como vai dizer São Paulo, de fato, quem nos separará do amor de Deus? O que poderá nos separar dele? Ele entra onde as portas estão fechadas, ele está onde outros não podem estar. Ele permanece ao lado conosco, falando conosco, comendo conosco, dividindo conosco a vida. E isso não pode ser constrangido de nenhuma forma. Então, essa verdade, ela tem uma eloquência enorme e os discípulos estão compreendendo agora. Ah, meus irmãos, quando invocamos o nome de Jesus, Ele vem estar no meio de nós. Quando suplicamos a sua bondade, Ele vem em nosso socorro. Quando o esperamos, Ele se faz ao nosso lado. De fato, bendito o nome do Senhor, que em todas as situações e circunstâncias da vida está no meio de nós e nos guarda. O legítimo testemunho de amor que nos marca e sustenta por uma inteira vida. Que é a alegria da ressurreição que hoje começamos a compreender junto com os discípulos com uma profundidade ainda maior, seja a nossa força hoje e sempre. Que o nosso coração prove e encontre tamanha alegria e que a nossa felicidade seja proclamar: vive o Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Vive e está presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e dos Santos Apóstolos de Cristo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.